Dando continuidade à apresentação dos conceitos de cálculo diferencial a partir do problema dos erros de medida, nesse vídeo eu vou falar sobre análise local e limites que estão associados à noção de controle numa medida. No vídeo anterior da série eu apresentei o problema dos erros de medida. Basicamente, quando você tem uma grandeza que você pode medir diretamente o valor dela, isso já está embutido um erro na medida pelo próprio processo de medição. E a gente viu que se eu tenho uma outra grandeza que é dependente dessa por uma função, esse erro de medida vai se propagar para a grandeza dependente. E a gente tentou entender como que isso pode acontecer. No caso, eu apresentei um exemplo a partir da área de um quadrado. Dado o lado do quadrado, eu sei calcular a área dele e a gente viu como que um erro no lado do quadrado se propaga para um erro na área do quadrado. Eu vou recapitular alguns conceitos do vídeo anterior, mas sugiro vocês assistirem mesmo o vídeo inteiro. Se eu tenho uma grandeza representada por uma variável x, quando eu faço uma medida sobre isso, não é um valor numérico só. Tem associado um valor que seria o exato e um erro de medida. Nós não temos acesso ao valor exato nem ao erro, então a gente trabalha com um intervalo de valores possíveis, considerando essa margem de erro. Se o meu valor exato eu chamar de x0 e a incerteza máxima que eu tenho, ou seja, o erro máximo que eu posso ter é um delta, então eu falo que eu tenho uma vizinhança centrada em x0 de raio delta. Isso vai representar o meu valor de medida, os possíveis valores considerando essa margem de erro. Agora, se eu tenho uma segunda grandeza, que está dependente dessa grandeza inicial, eu posso representar por variáveis y em função de x e me perguntar, o erro que foi dado na medida de x se propaga para um erro na variável y? Assim como eu não tenho o valor exato do erro de medida, eu também não vou ter o valor exato do erro propagado, mas a gente quer entender como que eles se relacionam. A incerteza da medida a gente pode pensar como sendo um valor máximo para o erro de medida. Ela geralmente é obtida de forma experimental, usando ferramentas estatísticas. Mas o que a gente tem que entender agora é o que acontece com o erro propagado. Será que eu consigo limitar esse erro também? O que nós queremos é ter um controle sobre esse erro propagado. Eu quero que ele não ultrapasse um certo valor de tolerância. A gente vai chamar de tolerância esse número, esse máximo que eu permito para o meu erro propagado. Mas a gente tem que se perguntar a tolerância em relação a que valor? Qual que seria o valor central ali, um valor limite que permitiria eu medir o erro a partir dele? Para tentar tornar essas coisas um pouco mais concretas, vou voltar ao exemplo da área de um quadrado e vamos analisar o que acontece com essas variações dos erros. Em torno do 2 com um erro de 0,1, então a gente vai ter um valor mínimo 1,9, máximo 2,1, e a gente pode calcular a imagem desse intervalo, como a função nossa é crescente, calculando o valor da função nas extremidades desse intervalo. Então a gente vai ter 3,61 no mínimo e no máximo 4,41. O que a gente quer se perguntar agora é essa oscilação no erro propagado se dá em torno de que valor? Se a gente olhar da forma como eu apresentei ali, só pelos valores que foram obtidos de máximo e mínimo no intervalo, eu poderia pegar o valor médio, por exemplo, para ser isso, que daria, no caso lá, 4,01. Mas tem uma outra informação aqui que a gente pode usar para perceber que esse número mais adequado seria o valor 4. Se a gente lembrar a fórmula que a gente obteve para calcular a área e a propagação do erro, você vê que se o erro de medida for nulo, você consegue o valor de área que seria o valor exato. No caso, para o lado 2, seria o valor 4. Então aqui é interessante a gente centralizar essas nossas medidas em torno do 4. E observe que nesse caso, então, o erro para mais e o erro para menos em torno do 4 vai ser diferente. Mas a gente consegue escolher um valor único, que seria o maior deles, né, o 0,41, para ser o nosso limite de erro propagado. Então a gente poderia considerar que numa incerteza de 0,1 na medida do lado, você tem no máximo um erro propagado de 0,41. Observe que nesse exemplo, se eu tomasse como tolerância máxima ao erro um valor de 0,5 no valor da área, observe que a incerteza de 0,1 na medida está dentro disso, ou seja, ela consegue atender a minha tolerância. Uma questão interessante de se fazer aqui é o que acontece quando eu melhoro a precisão da minha medida, ou seja, quando a incerteza da medida diminui, fazendo o erro tender a zero. Qual que é o efeito disso no erro propagado? Vou representar aqui de maneira dinâmica o efeito de diminuir o valor da incerteza em torno do 2 no valor da imagem da função. Observe que ao diminuir a incerteza, você também diminui o tamanho do intervalo na imagem e ele vai em direção a um valor que sugere ser 4.
A questão nossa é determinar como eu garanto a existência desse valor limite na análise local e o que ele significa para a função. Nesse caso, a gente diz que para esse valor de medida, próximo de 2, a nossa área teve um valor limite. Isso que nós fizemos no caso da área, a gente pode expandir para qualquer outra função. Então eu vou apresentar aqui conceitos um pouco mais gerais sobre como a gente pode lidar com essa comparação entre o erro de medida e o erro propagado. O primeiro processo que está por trás disso é a de análise local. O que vem a ser isso? Você tem um valor medido com o seu erro e você quer ver o que acontece com o valor da variável dependente y a partir da função quando você faz o erro tender a zero, ou de outra maneira, quando você faz o valor medido tender ao valor exato. E aí você quer se perguntar o que acontece com o erro propagado? Ele também vai tender a zero? O intervalo vai tender a um valor específico? Ou você perde o controle, ou seja, o erro propagado pode aumentar, pode oscilar e você não tem informação sobre ele. Voltando ao exemplo da área, o que a gente fez ali foi fazer o erro tender a zero na medida do lado, que era a mesma coisa que fazer o lado tender a 2. Nesse caso, a gente observou que o intervalo de imagem também tendia a zero, né? O erro propagado tendia a zero e tendeu em direção a um valor 4. Claro que na observação do gráfico também tem uma imprecisão, eu não posso afirmar a partir dali que o valor para qual o intervalo de imagem tende seria o 4, mas a gente vai ver que sim, nesse caso é o 4. Observe que na análise local eu não estou fazendo o erro ser igual a zero, nem o valor medido ser o valor exato. Estou usando a palavra tender a. Isso que é a diferença entre calcular o valor da função num ponto e fazer a análise local, ou seja, analisar o que acontece com os valores à vizinhança de um ponto. Em particular, a gente pode fazer análise local, inclusive em pontos que não estão no domínio da função, ou seja, que você não pode calcular ali. Ou também em pontos onde o domínio tem uma partição. Dentre as possibilidades que você vai poder concluir a partir da sua análise local, uma delas é a existência do limite. O que significa isso? Grosso modo, eu falo que uma função tem um limite para um valor x0 quando o erro de medida tendendo a zero faz o erro propagado tender a zero em direção a um valor limite, um valor central no qual o erro se propaga. Então vamos formalizar um pouquinho as expressões, palavras e conceitos que a gente vai usar aqui para falar de limite. Quando a gente quer falar que a função tem limite no ponto, a gente diz da seguinte forma: quando o erro de medida tende a zero, o erro propagado também tende a zero em relação a um valor, esse é o valor limite. Ou de outra maneira, quando o valor de medida tende ao valor exato, o valor da variável dependente, o valor da função, vai tender a um L, que seria esse valor limite. A notação usual disso é falar que o limite da função f, quando x tende a x0, é igual a L. Mas o que garante a existência desse limite? Como que eu defino um limite, um valor limite para uma função que está comparando duas grandezas que você está medindo? Para apresentar a definição formal de limite, eu vou recorrer à nossa abordagem do problema dos erros de medida. O que vai significar então que uma função tenha um limite, um valor limite L, em torno de um valor medido x0. Isso quer dizer que, estabelecido um valor de tolerância, ou seja, o máximo de erro propagado que eu permita, eu sempre consigo encontrar uma incerteza de tal maneira que, se o meu erro de medida estiver dentro dessa incerteza, o meu erro propagado, em torno do valor limite, vai estar dentro da minha tolerância. Não captou? Eu vou repetir de novo, só que agora desenhando. Estabelecido um valor de tolerância, ou seja, o máximo de erro propagado que eu permita, eu sempre consigo encontrar uma incerteza de tal maneira que, se o meu erro de medida estiver dentro dessa incerteza, o meu erro propagado, em torno do valor limite, vai estar dentro da minha tolerância. Se não deu para captar ainda, volta o vídeo, assiste de novo, uma hora você vai entender. Quando eu faço análise local, como a gente fez no exemplo da área, eu estou alterando o valor do domínio e vendo o que acontece na imagem, ou seja, eu estou fazendo uma investigação para dali ter uma intuição se realmente pode ter um limite ou não, se eu vou encontrar. Agora, para garantir a existência do limite, eu deveria usar essa definição para confirmar, né, a existência do limite, ou usar algumas outras técnicas e teorias que a matemática oferece para isso. Essa definição é um pouco confusa mesmo, ela parece um pouco revertida. A gente precisa trabalhar com essas incertezas e tolerâncias, a gente precisa obter esse valor L,
E, em geral, nos cursos de cálculo, a gente apresenta essa definição, mas a gente vai trabalhar com técnicas que permitem de calcular limites sem precisar toda vez voltar nessa definição. Mas em cursos mais avançados de análise, ou quando você lida com funções que não são elementares, que provêm de outros modelos matemáticos um pouco mais complexos, a gente tem que tomar essa definição para a gente poder fazer essa análise do controle. E por que eu estou falando controle? Porque a definição de limite ela exige que você sempre vai ter um controle pela tolerância ao seu erro propagado, que é isso que importa, que é isso que a gente está procurando quando a gente faz uma medida. No caso da área, a gente consegue mostrar que o limite da função área, quando o lado tende a 2, é realmente igual a 4. E nesse caso, o fato de o valor limite coincidir com o próprio valor da função, quando o lado é 2, ou seja, quando a área vai ser 4, quando o lado do quadrado for 2, é uma particularidade que a gente chama de continuidade. A gente fala naquele caso que a função ela vai ser contínua, a função área vai ser contínua no valor de lado igual a 2. Em geral, a gente fala que uma função é contínua em um ponto quando o limite dela em torno desse ponto dá o próprio valor da função nesse ponto. Isso é interessante porque é o que seria um valor esperado, né? Ou seja, o comportamento local coincide com o comportamento pontual. E a palavra contínuo aí tem a ver com o sentido de contínuo mesmo na matemática, ou seja, você consegue ligar as coisas de forma contínua, né? sem espaços entre elas, sem quebras e rupturas. Inclusive, quando você vai representar o gráfico de uma função que é contínua em todos os pontos de um intervalo, você observa que esse gráfico vai ser uma curva conexa, ou seja, sem rupturas ou partições. Mas, em geral, o valor do limite não precisa coincidir com o valor da função no ponto e pode nem existir também. Em geral, nos cursos de cálculo de análise, o que a gente faz é tentar identificar quais funções são contínuas, portanto, o comportamento local, né, coincide com o comportamento pontual, e também identificar aqueles pontos onde a função deixa de ser contínua ou que o limite não exista e fazer uma análise local separada para esses pontos. Mas lidar com a inexistência do limite ou a descontinuidade de uma função, vou deixar isso para um outro momento. Voltando então ao problema do erro de medida, a existência do limite garante o controle no sentido de que, se eu erro pouco no valor da medida, o erro propagado também vai ser pequeno. Mas ainda assim a gente não vai ter o valor exato do erro propagado, assim como a gente não tem o valor exato do erro de medida. Uma outra pergunta seria, será que eu consigo estimar o valor máximo para o meu erro propagado? A resposta é nem sempre, mas a gente vai investigar quando que isso pode ser feito no próximo vídeo. Termino então esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, peço que também compartilhem e participem do nosso canal.